de uma mãe, o tempo é muito menor, né? Eu tenho que dedicar tempo a ele, ele mama, então são muitas mamadas durante o dia, ele tem períodos de muito tempo acordado, então a leitura não dá para mim fazer com ele acordado. Então, minha primeira dificuldade é o tempo. A segunda dificuldade é a questão da concentração mesmo, porque por mais que ele esteja dormindo e eu consiga ler, focar, né, entrar de cabeça no estudo por muitas horas eu não consigo. Então está sendo outro desafio. E também o próprio calendário, assim, tem muita coisa acontecendo e a gente tem que estar presente em a grande maioria delas. A Gabriela, que a gente acabou de ver, é mãe de 2 crianças e atualmente faz mestrado em comunicação aqui na UFOP. O relato dela é uma experiência individual, mas que é compartilhada por diversas mães que, assim como ela, tentam conciliar a pesquisa e a maternidade. O cenário ele é bem desafiador, mas eu também avalio como de oportunidades. Nós podemos observar que nos últimos anos o governo tem, por meio das políticas, motivado as mulheres a se inserirem na pesquisa. Então, nós podemos dar como exemplo a própria licença maternidade, que é adotada por todas as agências de fomento. Esse direito citado aí pela Renata é garantido para as pesquisadoras desde 2017, por meio da Lei nº 13.536. Ela define que as mulheres que são mães podem pedir a prorrogação da vigência de suas bolsas por até 120 dias, em caso de parto, adoção ou obtenção de guarda judicial. O primeiro semestre do ano passado, eu fiz ele todo grávida e o Caetano nasceu em agosto. Então, eu finalizei o primeiro período do mestrado, das aulas presenciais e do estágio grávida. Então, eu estive em todos os eventos. Eu tenho uma falta apenas, que foi um dia que eu passei mal, mas eu não faltei praticamente, né? Só tive essa pequena falta aí, que foi, inclusive, num evento à tarde, nem foi aula noturna. Eu fui em todas as aulas, em Mariana, então eu chegava aqui 11 horas da noite, 11h30 da noite. Foi bem desafiador, eu me senti muito cansada. E agora eu tive a licença maternidade até dezembro e a partir de janeiro eu estou indo com ele. Ele está comigo em todos os eventos. Esse reconhecimento, né, das agências, nós sabemos que ele ainda tem espaço para melhorar, mas por meio desses 120 dias, nós favorecemos então que as mulheres tenham tempo de conciliar o parto, ou se não, uma outra forma, né, de cuidado também da maternidade, que é por meio de adoção, ou por meio de ações judiciais, ou por meio dos cuidados com crianças nas suas diversas formas. Isso é uma forma, então, de poder ajustar o lado pessoal com o lado profissional. Então, e isso impacta bastante as pesquisas que são realizadas pelas mulheres, porque o resultado delas retorna para a sociedade e a sociedade consegue, então, ver essa inclusão de gênero dentro da academia. Mas como a gente viu aí no relato da Gabriela, somente essa prorrogação não é o suficiente. Além das dificuldades comuns a todos os estudantes de pós-graduação, as mulheres que são mães enfrentam diversos desafios nesse meio. Elas precisam frequentar as aulas, produzir artigos, participar de eventos científicos, escrever suas dissertações ou teses e ainda cuidar dos filhos. Por isso, a UFOP, que tem 58 pesquisadoras mães nos programas de pós-graduação da universidade, oferece diversos serviços de apoio a essas mulheres. Hoje, na universidade, a gente pode citar duas grandes ações. Um é o programa Manu e o segundo, a Rede de Mulheres Andorinhas. O programa Manu, especificamente, qual eu coordeno, a gente vem realizando ações desde 2021, que aí é muito importante a gente lembrar que isso é muito recente, né? Se a gente pensar que hoje a gente tem na universidade 246 estudantes cadastradas no programa, a gente está falando de um número significativo de estudantes de graduação que tem uma característica que exige políticas para que elas possam permanecer na universidade, realizar a iniciação científica e cursar sua trajetória acadêmica de maneira plena, né, para que a maternidade não seja um impeditivo das suas potencialidades e oportunidades.
A UFOP, ela é uma instituição que tem se destacado em relação a essas políticas de gênero no Brasil como um todo. A gente precisa avançar muito, mas a gente tem ainda já algumas conquistas. Então, por exemplo, as mães, em conjunto com o Manu, nós conquistamos a possibilidade dessas mães se alimentarem no restaurante universitário juntamente com suas crianças. As estudantes de pós-graduação ainda não são contempladas, mas existe um edital de bolsa maternidade para estudantes de graduação. E tem algo que parece que é muito pouco, mas que nos ajuda muito, é a instalação de um fraldário que foi instalado lá no ICEB, e isso é algo que ajuda muito. Um pouquinho mais acolhedor. A mãe sente que esse espaço também é um espaço para ela. Ter esse tipo de apoio ajuda, mas não resolve o problema. A maternidade acaba tendo consequências negativas na progressão da carreira das mulheres, ao mesmo tempo que a paternidade afeta de forma diferente os homens. A maternidade ainda tem sido, na nossa sociedade, atribuída de forma predominante ou exclusiva às mulheres. O que isso acontece? Que uma mulher mãe, quando ela resolve estudar, ela acumula essa atribuição. E muitas vezes não só da maternidade e da universidade, mas também dos serviços domésticos, do trabalho fora do lar remunerado. Com isso, as oportunidades e as possibilidades delas se dedicarem à iniciação científica e outras atividades para além da sala de aula acabam sendo diminuídas. E uma coisa importante da gente dizer é o preconceito, em relação à possibilidade dessa mulher se dedicar à produção científica. Hoje, muito já se tem falado sobre o preconceito que as mulheres sofrem no mercado de trabalho. A gente tem aí falas que sinalizam isso muito bem, que quando um homem conta que é pai, numa entrevista de emprego, não lhe é questionado com quem as crianças ficarão. E em relação às mulheres, sim. E aí é importante a gente alargar essa percepção, no sentido de que já durante a sua formação, esse preconceito existe. E não é apenas a Camélia que levanta essa questão. Um estudo organizado pela Parents in Science revelou que 63% dos pais docentes concordam que ter filhos não mudou a percepção de seus colegas e superiores sobre sua competência no trabalho. Entre as mulheres, apenas 35% das mães têm a mesma opinião. Além disso, 81% das entrevistadas concordam que a maternidade teve consequências negativas em suas carreiras científicas. Portanto, é preciso que cada instituição crie políticas para diminuir esses impactos. Uma das principais conquistas do nosso coletivo foram as 2 resoluções CUNE, das quais a gente tem muito orgulho. Uma delas é a CUNE 2606, que reduz em 50% os CAs exigidos para a progressão de uma mulher servidora docente. Então, se no seu interstício ela foi gestante ou ela teve licença adotante, essa pontuação mínima exigida é reduzida para 50%. Para além disso, a gente tem uma resolução 2607, que trata sobre os concursos públicos realizados para docentes aqui na UFOP, e a gente conseguiu, com essa resolução, ter uma obrigatoriedade da composição de bancas em que seja exigido o mínimo 1/3 obrigatoriamente de membros titulares mulheres. Dentro dessa resolução 2607 também, a gente conquistou uma compensação em termos de pontuação para as candidatas mães que tenham seu currículo avaliado dentro do período indicado do concurso. E também nós fizemos uma ação de um edital induzido para pesquisadoras, que é o auxílio à pesquisadora, um edital que a Pró-Reitoria lançou no final do ano passado, de 2023, e que diretamente nós também impactamos nas pesquisadoras que são mães. Então, nós contratamos 47 projetos no valor de R$200 mil, e desses 47 projetos, no nosso levantamento, nós percebemos que 60% desses projetos são de pesquisadoras mães. E mesmo em meio a tantos desafios, as mulheres são responsáveis por produzir a maior parte das pesquisas científicas do país. De 53,3 mil artigos publicados entre 2004 e 2017, 72% são assinados por pesquisadoras mulheres. E esse é um dado importante, pois por meio da experiência de cada uma, elas trazem uma maior diversidade de pensamentos, referências, métodos
e abordagens na ciência. A produção de conhecimento, ela é atravessada pelas nossas trajetórias e vivências pessoais. Então, quando a gente fala que grupos, nas suas particularidades, no caso a gente está falando o quê? De mulheres mães, produzem ciências, certamente essa sua vivência, esses seus atravessamentos entrarão nessa produção de conhecimento também. Além do que, a gente está formando um público diverso de cientistas, né, para atuarem no mercado de trabalho. Com isso, ganham essas mulheres e ganha toda a sociedade e a academia. Como a gente viu, o apoio da UFOP para as mulheres que são mães começa na graduação. E essas políticas ajudam que elas permaneçam na universidade. Desde o ano passado, a gente oferece Bolsa Maternidade, que é um repasse monetário no valor de R$ 250, e a gente executa ações de divulgação de conhecimento, informações transversais à maternidade, conteúdo nas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, rodas de conversa. A gente tem também o Espaço Brincar, que é um tapete com brinquedos disponíveis nos locais do evento. Porque, como eu falei anteriormente, já é difícil para uma mãe realizar suas atividades cotidianas, de sala de aula e estudos. E, além disso, ela também quer aproveitar as outras oportunidades, como congressos e outras atividades. Mas a UFOP precisa avançar ainda mais na assistência direcionada a essas mulheres. Uma coisa que se tem discutido muito são espaços dentro da própria universidade que sejam espaços de inclusão desses filhos e filhas, não na modalidade creche, mas na mobilidade Espaço Brincar. Existe, inclusive, uma iniciativa em andamento, né, no interior da universidade para uma espécie de sala de parentalidade, uma estação de trabalho e estudos que tenha um espaço de brincar, computador, um espaço de ordenha e amamentação para essas mulheres que precisarem permanecer com seus filhos e filhas. A normativa da licença maternidade na UFOP precisa avançar ainda, ela não abarca as necessidades reais das estudantes. E a gente tem falado também da situação de faltas e atestados para substituição de trabalhos e provas. Uma realidade que as estudantes têm é, às vezes, ter que faltar em função dos cuidados com a criança. Isso não é normatizado. Elas ficam vulneráveis ao diálogo, à sensibilidade do professor e da professora, de fazer uma reposição de um trabalho, de uma falta, em função de uma ausência para prover cuidados desse filho e dessa filha. E isso as deixa muito vulneráveis, né? Isso as deixa insegura. Então, a gente também precisa avançar em normativas que protejam essas estudantes. Nós sabemos que essas ações, elas são ainda, têm espaço para melhora, né? Nós esperamos ainda no ano de 2024 e que nos futuros anos outras ações possam ser institucionalizadas e que a Universidade Federal de Ouro Preto, de fato, tenha a igualdade de gênero como uma de suas referências. E mesmo com os desafios em conciliar a maternidade e a pesquisa, a relevância da produção feita pelas mulheres que são mães comprovam a necessidade delas estarem também na área científica. A UFOP tem um peso muito grande para mim, né? Isso é o início. E a comunicação também. A oportunidade de aprender. Eu falo que quando você é picado pela academia, você não consegue mais sair, né? A academia vira um vício e realmente um divisor de águas na minha vida enquanto mulher e enquanto mãe. Porque existe uma mulher atrás de cada mãe, né? E essa mulher, ela enfrenta milhares de desafios que o mestrado em comunicação está me ajudando a superar, a compreender, a lidar melhor. Então, essas janelas que o mestrado abriu para o meu conhecimento, independente da maternidade, são essenciais para a minha vida.